Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre interrogatório do réu. Processo penal, prova, terceira parte. Nós falamos na aula passada sobre o exame de corpo de delito e hoje nós falaremos sobre o interrogatório do réu, tá bom? Interrogatório. Primeira coisa é o seguinte, senhores, o que é o interrogatório? Eu digo o seguinte, que o interrogatório é a oportunidade que o réu tem de contar a versão. Ou também você pode dizer que o interrogatório é a inquirição, são as perguntas, feitas pelo magistrado ao réu. É isso? Então, fulano vai ser interrogado, ele vai ser ouvido como réu em juízo. Professor, só tem interrogatório na fase do processo? Você está perguntando se tem interrogatório só na fase do processo ou tem interrogatório também no inquérito policial. Tem também, o sujeito ele presta declarações, ele é ouvido também na fase do inquérito policial, tá certo? Então, interrogatório é o ato pelo qual o réu é questionado sobre duas situações. A pessoa dele, quem ele é, filho de quem, RG, CPF, a qualificação, nós veremos isso, e depois sobre os fatos, se são verdadeiros ou não, a acusação que pesa contra ele, tá bom? Tá? Senhores, antes de entrar nos artigos, que nós vamos debater os artigos e tal, você já viu o conceito, cuidado com aquelas situações do seguinte, que, por exemplo, já caiu no concurso dizendo o seguinte, que o interrogatório do investigado é o último ato do inquérito policial, uma vez que o delegado precisa de maiores elementos para poder interrogar o investigado. Falso. O CPP não determina se, na fase do inquérito, que seja o primeiro, no meio ou no fim do inquérito. Não. Tanto é verdade que o sujeito que é preso em flagrante, ele já é interrogado no flagrante, e o flagrante já é uma peça do inquérito policial, porque ele inaugura o inquérito policial, ele abre o inquérito policial. Então, não é verdade dizer que no inquérito policial, o interrogatório é o último ato do inquérito. Negativo, tá bom? O delegado pode ouvir o investigado a qualquer momento. Agora, cuidado. No processo, durante a ação penal, o interrogatório é o último ato da audiência. Como assim? Estamos num processo, eu sou réu, você que está me ouvindo é testemunha, tem vítima e tudo mais. Tá? Senhores, eu, réu, vou ser o último a prestar declarações naquele processo. Você, testemunha, vai ser ouvido antes de mim. Isto durante o processo. Durante o processo, sim, o interrogatório é o último ato da instrução. Agora, cuidado, hein? Porque na lei de drogas, a lei 11.343 de 2006, o interrogatório na lei de drogas é o primeiro ato da audiência, tá certo? Então, cuidado. Se cair lei de droga no seu concurso, cuidado. O interrogatório do réu, na fase da ação penal, quando se tratar de lei de drogas, tem uma exceção. Desloca-se para o primeiro ato da audiência. Por exemplo, você é policial, eu fui preso em flagrante por tráfico de drogas, tá certo? Você e mais 3 colegas são testemunhas. Na audiência, vocês serão ouvidos primeiro e depois... Na audiência, eu serei interrogado primeiro e vocês depois de mim, tá bom? Agora inverte. Se for um crime de roubo, por exemplo, Vamos lá, vocês 3 policiais e eu, réu. No roubo, porque não é lei de drogas, não tem procedimento especial, vocês, testemunhas, serão ouvidos primeiro e depois, no final, o réu. Tá certo? Na lei de drogas, o réu é o primeiro a ser interrogado, fora disso, ele é o último a ser interrogado, é o último a prestar esclarecimento, a prestar declaração. Tá bom? Aqui, senhores, o artigo 185 diz o seguinte, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, constituído ou nomeado, tá bom? Aqui, esse artigo 185 faz referência ao inquérito policial na fase judicial.
judiciária, tá certo? Porque ele fala, ó, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, e a autoridade judiciária é na fase do processo, tá bom? Aqui esse artigo faz referência a isso, mas cuidado, é possível interrogatório na fase do inquérito? Sim. Agora, na fase do processo, vem os detalhes para você, ó. Primeira coisa, professor, é discricionariedade ou obrigação do juiz ouvir o réu? O CPP fala, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado. Não está dizendo poderá ser qualificado e interrogado. Não. Então, não é discricionariedade do juiz. Se o réu comparecer, o juiz está obrigado a ouvir. Por exemplo, você é juiz, eu sou réu. Você está convencido, porque tem testemunhas e tudo mais, as testemunhas vão prestar declaração na minha frente, antes de mim. Você, no final da audiência, porque já está 6 da tarde, sei lá, começou a audiência 1 da tarde, você falou assim, não quero nem ouvir o Marciano réu, eu já estou convencido. E olha que eu estou ali na frente, esperando, estou lá na secretaria esperando, tá certo? Senhores, está errado, o juiz não pode fazer isso, porque é obrigação, é direito do réu prestar os esclarecimentos, a menos que o réu esteja foragido, decreta-se a revelia dele, senão é direito dele ser interrogado, tá bom? Cuidado, senhores, será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, do seu advogado. Então, se perguntarem para você, é obrigatória a presença, melhor, o acompanhamento por advogado? Sim, obrigatório. Na fase judicial, na fase do inquérito, é obrigatória. A presença, o acompanhamento de advogado? Não. Senhores, o Eike Batista não foi preso, tá certo, né? Não está respondendo aí? Imagina os senhores que ele chega lá sem advogado. No processo, o juiz vai nomear um defensor para ele. No inquérito, não precisa, tá bom? Tá? O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença do seu defensor, constituído, que ele esteja pagando, ou nomeado pelo juiz. No caso, defensor público ou defensor dativo. Defensor dativo é aquele nomeado só para aquele ato, tá bom? Ou um advogado particular que foi nomeado para aquele processo. Em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito de entrevista prévia e reservada com o seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum e entre este e o preso. Senhores, isso aqui é para falar para você do direito do réu sobre entrevista prévia. Como assim? Conversar com o cliente. Imagina os senhores que eu fui fazer uma audiência aí na sua cidade. Saí de Cuiabá e fui fazer uma audiência aí na sua cidade, tá bom? Fui fazer uma audiência lá no Rio de Janeiro, por exemplo. Eu não conheço, tá certo? Eu fui contratado pela família do réu e tudo mais, cheguei em cima da audiência. É direito do réu conversar com o seu advogado antes de ser interrogado. É um direito dele. E não é conversar na frente de todo mundo, porque ele fala, entrevista prévia, você entrevista antes de ser interrogado, reservada, ou seja, tem que arrumar uma sala para o defensor e o réu conversar. Então, é direito do réu conversar com o seu advogado antes de prestar esclarecimento. Mesma coisa ocorre, mesmo direito ocorre quando for por videoconferência. No videoconferência, o réu está lá no presídio e tem um advogado lá na audiência, lá na sala com o juiz. A lei fala que é direito do réu que estiver lá no presídio ter um telefone para conversar com o advogado que estiver lá na sala de audiência. Lá no presídio, junto com o réu, também estará um advogado. Tem que colocar à disposição também do advogado que estiver no presídio um canal telefônico para conversar com o advogado que estiver no fórum. É direito, por isso que fala, entre este e o preso, ou seja, entre o advogado que estiver na sala da audiência e o preso.
ou entre o advogado que estiver no presídio e o advogado que estiver na sala de audiência. Nós teremos um tópico aqui só de interrogatório por videoconferência, tá bom? Local do interrogatório. Se perguntar para os senhores, o interrogatório ocorre onde? Simples, senhores. Se o réu estiver preso ou se o réu estiver solto. Se o réu estiver preso, o interrogatório, diz o CPP, o juiz vai até o presídio para ouvir o preso. Ou, se não tiver estrutura no presídio para acolher o juiz, o presídio tem que, o sistema prisional providencia para deslocar o preso até o fórum. Mas a regra, cuidado, é que para o preso, o local do interrogatório seja no presídio. Solto, será feito o interrogatório no fórum, na sala de audiência. Aí cabe o réu solto ir até o fórum. Por quê? Porque se ele não for e foi devidamente intimado, ele vai ser declarado rével e o processo vai correr sem o interrogatório dele, não interessa, tá bom? Cuidado com a pegadinha. Sobre o interrogatório, indica a alternativa correta. Letra A. O CPP determina que o interrogatório do preso será feito sempre por videoconferência. Falso. Tá certo? Videoconferência é uma exceção. O interrogatório do preso será pessoal. O que é isso? O juiz tem que olhar para a cara do preso. O juiz vai até o presídio. Ou, se o presídio não tiver condições, né, de abrigar o juiz, porque não tem servidor, não tem sala, não tem estrutura, não tem segurança, aí o preso será, então, escoltado até a sala de audiência, até o fórum. Tá bom? Veja o artigo que trata disso, senhores. Olha aqui, ó. O interrogatório do réu preso será realizado em sala própria no estabelecimento em que se estiver recolhido, no presídio, desde que estejam garantidas a segurança do juiz, do membro do Ministério Público e dos auxiliares, bem como a presença do defensor e a publicidade do ato. Ou seja, em regra, teria que ser feito no presídio, mas não tem condições para garantir a segurança do Ministério Público, do defensor, do juiz, etc. Aí o preso vai até o fórum. Direito ao silêncio. Cuidado. Marciano, professor, o preso, ele é obrigado a falar? Não. Ele tem direito ao silêncio. Agora, cuidado com a pegadinha. O interrogatório, ele é composto de duas partes. A primeira parte e a segunda parte. Cuidado! Sobre o interrogatório, indica a alternativa correta. O réu não está obrigado a responder às perguntas que lhe forem formuladas, inclusive sobre os dados qualificativos. Falso! Cuidado! A primeira parte do interrogatório é sobre os dados qualificativos. Qualificação do réu. Você é juiz, eu vou para o interrogatório, eu sento na sua frente. Você não vai perguntar, Marciano, foi você que atirou no fulano de tal no dia tanto? De cara você não pergunta isso. Você primeiro pergunta, qual o seu nome? Nome do seu pai? Nome da sua mãe? Você vive de quê? Tá? Já foi preso? Tá? Seu endereço, CPF, RG, responde a processo. Você está perguntando, você quer saber os meus dados qualificativos, a qualificação. No que tange a primeira parte, o réu não tem direito ao silêncio. Cuidado, no que tange a primeira parte, o réu não tem direito ao silêncio. Inclusive, se ele mentir, ele responde por isso penalmente, tá certo? No que tange a segunda parte, aí sim, porque a segunda parte, senhores, é sobre os fatos imputados ao réu. Eu chego na sua presença para ser interrogado, você vai perguntar, qual o seu nome? Marciano Xavier das Neves. RG, CPF, nome do pai, nome da mãe, endereço, tá? Qual a sua renda? Piriri parará, vive do quê? Trabalha do quê? Já foi processado? Já foi preso? Terminou isso aí? O juiz falou assim, eu vou ler uma denúncia que pesa contra você, Marciano. Você não está obrigado a responder às perguntas. Você vai ler a denúncia, o Ministério Público vai narrar uns fatos, e desses fatos, né, e sobre esses fatos, aí sim eu tenho direito ao silêncio. Cuidado com isso, tá bom?
Aqui, ó. Depois de devidamente qualificado, ó, depois de ter passado a primeira fase, porque ele fala, ó, o 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Mas olha como ele fala, depois de devidamente qualificado, significa dizer que na primeira parte, sobre a qualificação, o réu não tem direito ao silêncio. Está aí, tá bom? O silêncio, que não importará em confissão, não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Como é que eles cobram isso na prova? Ora, senhores, o senso comum não fala que quem cala consente? Ah, quem cala consente. Cuidado, isso não se aplica no processo penal. Se eu, você juiz, eu réu, cheguei, usei o direito ao silêncio, mesmo assim você pode me absolver? Pode, se não ficar provado, se as testemunhas ou outras provas não forem suficientes para comprovar a autoria sobre a minha pessoa, mesmo eu tendo ficado em silêncio, você pode me absolver. Por quê? Porque o direito não significa confissão. Desculpa, o silêncio não significa confissão. Olha aqui, ó, o silêncio que não importará em confissão, que não significa confissão, que não presumirá confissão, ok? Marciano, e se ocorrer o seguinte, ó, duas testemunhas disseram que viu você atirando na vítima. Duas outras testemunhas disseram que não é você. Então, nós temos um empate aí de duas testemunhas. Então, tem uma dúvida. Já que você manteve silêncio, na dúvida, né, como você tinha o direito de inclusive, esclarecer, você ficou em dúvida, pode o juiz pegar que está em empate, tomar o seu silêncio como critério de desempate para prejudicar você? Não, porque vem a segunda parte. Não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Então, não significa confissão e nem pode ser interpretado em prejuízo da defesa. Cuidado com isso. A todo tempo, o juiz poderá proceder a novo interrogatório de ofício ou a pedido, fundamentado de qualquer das partes. Como isso? Eu falei para os senhores que, na fase do processo, o réu, ele é o último a ser ouvido ou, na droga, o primeiro. Marciano, pode o réu ser ouvido mais de uma vez? Pode, porque o CPP fala. A todo tempo, o juiz poderá proceder a novo interrogatório. Por exemplo, você é meu advogado, eu sou réu agora, eu dei um depoimento em que eu neguei o fato. Tá bom? Depois eu falei para você, doutor, eu quero confessar esse fato. Você faz um pedido para o juiz, dizendo que eu tenho informações relevantes para a descoberta da verdade real e que requer um novo interrogatório. O juiz pode? Pode. O advogado pode pedir, o Ministério Público pode pedir, ou o juiz pode fazer isso por conta própria, tá bom? Então pode ter, sim, mais de uma oportunidade para o réu ser interrogado, tá bom? Formalidades do interrogatório. Agora nós vamos verificar as regras para colher o interrogatório, tá bom? Qualificação e mérito. Primeira parte e segunda parte, é a formalidade. O interrogatório é composto da qualificação e do mérito. O mérito é sobre os fatos, a qualificação sobre os dados pessoais. Qual é o seu nome, seu endereço, nome do seu pai, nome de sua mãe, mora de quê, CPF, RG, pá, já foi processado, já foi preso? Sobre os dados. Nesta primeira parte, ele não tem direito ao silêncio. Sobre os fatos, que é o mérito da acusação, aqui sim. Ô Marciano, aqui consta nesta denúncia do Ministério Público que no dia 25 de janeiro do ano de 2000 e tal, você, utilizando-se de uma arma de fogo, disparou contra a vítima João da Silva. Isso causou a morte da vítima, piriri, parará, parará. São os fatos. São verdadeiros esses fatos? Não vou responder. Aqui eu tenho direito ao silêncio, tá bom? Participação das partes. Senhores, o interrogatório
é feito pelo juiz. Você é juiz, eu sou réu. Mas eu lembro que o interrogatório, na fase judicial, será sempre acompanhado por defensor, seja ele defensor público ou defensor pago pelo réu, defensor constituído. Tá bom? Tá bom. Mas é você, juiz, que conduz o interrogatório. Aí pergunta-se, e o advogado? E o Ministério Público? Não pode fazer pergunta para o réu? Pode, senhores. Ou é possível a participação das partes, do advogado, do Ministério Público, do assistente da acusação, é possível, fazendo as perguntas ao juiz, a você, e você repergunta ao réu. Cuidado, tá certo? A pergunta não é feita direto para o réu. Ah, mas não mudou, professor? Mudou para a testemunha. Ah, professor, mas lá na vara do trabalho o juiz deixa fazer pergunta direto, porque lá ele está usando, por analogia, o que é aplicado para a testemunha. Na prova, você vai dizer que a pergunta feita, as partes participarão perguntando ao juiz, e o juiz repergunta ao réu. Tá certo? Você é juiz, eu sou réu, meu advogado está do lado. Meu advogado quer saber que roupa eu vestia no dia do fato. Ele não vai perguntar para mim direto. Doutor, pergunte ao réu que roupa ele estava vestindo no dia dos fatos. Tá certo? Tá. Vários acusados. É possível que num processo tenha vários acusados. Simples. Depoimento, interrogatório separadamente. Eu sou réu, você é réu. Você não pode escutar o que eu falei, tá certo? Depoimento separado, interrogatório separado. Cuidado. Interrogatório do surdo, do mudo e do analfabeto. Simples, senhores. O sujeito é surdo, presume-se que ele é surdo, aqui nós estamos falando surdo, mas não mudo. Ele é surdo. Ele não escuta a pergunta. Se ele é surdo, a pergunta é feita por escrito e ele responde oralmente. A pergunta por escrito e responde oral. Se ele é mudo, mas não é surdo, tá certo? Ele consegue ouvir, mas não consegue verbalizar. Então, a pergunta é feita oralmente e a resposta por escrito. Se ele for surdo e mudo, tanto pergunta quanto resposta serão feitas por escrito. Surdo e analfabeto, ou mudo e analfabeto, ou surdo, mudo e analfabeto, aí precisa nomear um intérprete, ou pessoa com capacidade para entender o réu, tá bom? O interrogatório será constituído de duas partes, sobre a pessoa do acusado, dados qualificativos, qualificação, e sobre os fatos, mérito. Já sabemos que na primeira parte não tem direito ao silêncio. Na segunda parte, sim. Na primeira parte, o interrogando será perguntado sobre a residência, meios de vida, profissão, oportunidades sociais, lugar onde exerce a sua atividade, vida pregressa, ou seja, responde processo, se foi preso, etc. Notadamente, se foi preso ou processado alguma vez. E, em caso afirmativo, qual o juízo do processo? Foi processado em que comarca, que vara? Se houve suspensão do condicional ou condenação, foi condenado, foi absolvido, lá. Qual a pena imposta e se a cumpriu e outros dados familiares e sociais. Essa é a primeira parte. Aqui ele não tem direito ao silêncio, tem que responder, senão vai sofrer penalidade, tá? Na segunda parte será perguntado sobre. Aí vem a segunda parte, senhores, ó. Ser verdadeira a acusação que lhe é feita? São verdadeiros esses fatos? Sim ou não? Se não sendo verdadeira a acusação, se tem algum motivo particular a que atribuí-la, se conhece a pessoa ou pessoas a quem deva ser imputada a prática do crime e quais sejam. E se com elas esteve antes da prática da infração ou depois dela. São verdadeiros esses fatos? Não. Você conhece quem praticou? Não. Por que então que a vítima está atribuindo isso a você? E assim vai indo. Onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve notícia desta? Como é que você ficou sabendo desse crime? Onde é que você estava nesse dia? As provas já apuradas, conhece as provas do processo? Se conhece as vítimas e testemunhas já inquiridas ou por inquirir, e desde quando? E se tem o que alegar contra ela? Você conhece as testemunhas desse processo? Tem alguma coisa contra ela? Sim, doutor. Tem uma testemunha dessa aí que é minha inimiga capital. Se conhece o instrumento que foi praticada a infração,
ou qualquer objeto que com esta se relacione e tenha sido apreendido. Você conhece a arma do crime, piriri parará? Todos os demais fatos e pormenores que conduzam à elucidação dos antecedentes e circunstâncias da infração. Pergunta sobre o fato em geral, né? Se tem algo mais a alegar em sua defesa, é a última pergunta que o juiz faz para o réu. Tem mais alguma coisa a alegar? Sim, excelência. Quero dizer que eu sou inocente, não pratiquei esse crime, não sei por que estou sendo acusado, tá certo? Mas nesse dia eu não estava aqui, piriri parará. Se vira, réu. É o seu último momento para você se defender, porque o juiz vai perguntar, e a partir daí, dessa última pergunta, só alegações finais, memoriais, sentença. 188. Após proceder ao interrogatório, o juiz indagará das partes se restou algum fato para ser esclarecido, participação das partes, formulando as perguntas correspondentes, se o entender pertinente e relevante. O Ministério Público pergunta para o juiz e o juiz pergunta ao réu. A defesa ao juiz e o juiz ao réu. Se o juiz entender pertinente, porque pode o juiz falar assim, ó, essa pergunta ele já respondeu, doutor. Tá bom? A única exceção é você que vai fazer um concurso mais aprofundado, lá para a magistratura, Ministério Público, ou qualquer outro concurso que caia procedimento do júri. No júri, no tribunal do júri, só lá no tribunal do júri, nem plenário, ou seja, quando o réu for submetido ao conselho de sentença, lá as perguntas são feitas diretamente ao réu, lá no júri. Eu estou respondendo por um crime de homicídio, estou no júri. Você é o promotor. Aí você não vai perguntar para o juiz me perguntar. No júri! Porque aí a pergunta é direto para o réu no tribunal do júri. Havendo mais de um acusado, serão interrogados separadamente. Já falamos disso, cuidado, tá bom? O interrogatório do mudo, do surdo ou do surdo-mudo será feito pelas formas seguintes. Ao surdo, que não escuta as perguntas, ao surdo serão apresentadas por escrito as perguntas, que ele responderá oralmente. Tá certo? Nós estamos entendendo aqui, o CPP está entendendo, que o surdo saiba ler e escrever. Porque vai perguntar por escrito e ele responde oralmente. Ele é surdo, mas não é mudo. Tá? Tive um cliente desse, não, meu cliente foi o contrário. Ele era mudo, mas não era surdo. Ao mudo, as perguntas serão feitas oralmente, respondendo-as por escrito. O sujeito é mudo, tá? O réu, ele é mudo, mas ele escuta. O juiz vai perguntar, vem cá, são verdadeiros esses fatos? Ele não consegue verbalizar. Aí ele responde por escrito. Tá? Pergunta oral, responde por escrito. Ao surdo e mudo, ou seja, que ele não consegue ouvir as perguntas e verbalizar a resposta, ao surdo mudo as perguntas serão formuladas por escrito. E, do mesmo modo, dará as respostas. Por escrito, evidentemente. Caso o interrogando não saiba ler ou escrever, intervirá no ato como intérprete e, sob compromisso, juramento, pessoa habilitada a entendê-lo. Tá bom? Quando o interrogando não falar a língua nacional, o interrogatório será feito por meio de intérprete. Cuidado que aqui tem pegadinha. Professor, se cair na prova assim, que quando o réu for estrangeiro, sempre deverá nomear intérprete, falso. O sujeito pode ser estrangeiro, mas entender, falar a nossa língua. Porque não fala quando o sujeito for estrangeiro. Quando interrogando, não falar a língua nacional. O sujeito pode ser estrangeiro, mas falar a nossa língua. Tá certo? Aí não precisa de intérprete. Se o interrogado não souber escrever, não puder ou não quiser assinar, tal ato será consignado no termo. O que é o termo? É a ata da audiência. No dia da audiência vai fazer uma ata, registrar tudo o que aconteceu. Se o sujeito não sabe assinar, vai constar nessa ata que ele não sabe assinar ou ele não quis assinar, tá bom? Olha só, se o interrogando não souber escrever, não puder ou não quiser, o sujeito está baleado na mão, né? Não tem como assinar, vai constar na ata, sem problema. O interrogatório é válido, só consta na ata, tá bom? Então, nada disso. Quando o réu se recusar a assinar o interrogatório, este se torna inválido. Não, simplesmente o juiz vai constar na ata, que se chama termo, tá bom?